Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui gravando um podcast muito especial para o Dia do Propagandista, uma data mais que especial para a nossa profissão. E por isso hoje vamos ter um convidado muito especial para bater esse papo com vocês. Eu sou o Pinheiro, diretor sindical do Simprofarf, e juntamente com o nosso presidente Luiz Henrique, estamos aqui para mais um Pode Propagar. Bom dia, pessoal. Como o Pinheiro bem disse aí, hoje é um dia de festa, um dia de comemoração. E para coroar uma semana de comemoração do Dia do Propagandista, nós temos a honra de receber uma pessoa aqui fantástica. Temos a oportunidade de acompanhar as redes sociais dele, o trabalho que ele vem desenvolvendo para os propagandistas. E vou ser sincero, é fantástico e muito nos honra a presença dele, que é o responsável pelo site Dica Job, o nosso querido Johnny Mengaldo. Johnny, seja muito bem-vindo ao Simprofarf, a Ribeirão Preto. Obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, eu sei da correria que você tem na sua agenda, e abrir um espaçozinho para vir aqui conosco hoje, na nossa comemoração, que você vai estar presente no almoço daqui a pouco, e principalmente vir aqui cedinho, amigo. Aliás, para quem não sabe, hoje é uma sexta-feira, dia 12 de julho, cara, 7h30 da manhã, não é fácil não, amigo. O cara pegou firme conosco. Seja muito bem-vindo, Johnny. Prazer em recebê-lo. Obrigado. Posso te chamar de Luizão? Luizão, Luizão. Pinheiro, obrigado. Obrigado aí, pessoal que está nos assistindo. Bom, prazer estar aqui. É uma honra, né? O convite que vocês fizeram para eu estar aqui. E, claro, prestigiar, né, a nossa classe é fundamental. Então, eu que fico honrado e agradecido de estar aqui e poder bater esse papo. Para quem não sabe, o Johnny, ele é um propagandista até hoje. E ele, com muito orgulho, ele trouxe uma pasta que a maioria de nós, a maioria de vocês, talvez não viu, que é uma nova geração, mas a geração mais antiga da pasta vai conhecer a Catarina, a famosa Catarina, e aqui da nossa querida Silag, que é a Janssen, Johnson & Johnson, e que muitos tiveram o prazer. E o Johnny faz um trabalho fantástico com os propagandistas, na realocação, na indicação de vagas, na própria condução da nossa profissão. A nossa profissão ela é muito gratificante, ela é muito apaixonante. E eu trouxe ele aqui hoje, ele vai falar um pouquinho mais dele. Tá? Nós temos algumas informações, a gente vai trocando, e o Johnny, você fica à vontade o tempo todo. E... Cara, não faz isso que... vai pedir pra tira a camisa, fica lá. Aqui nós somos uma família. Pediram para não bater na mesa, eu já bati na pasta. E você poderia falar um pouco, vocês estão vendo, estão acompanhando aqui o site. Peço para que vocês acessem as redes sociais, o LinkedIn, ou o Instagram do John, que é o Dica Job com K. E eu vou falar confesso para você, Johnny, nos últimos 12 meses, um ano mais ou menos, pelo nosso grupo do Simprofarf, do Instagram, eu republico várias posts do seu site. Legal. Eu coleto porque traz informações para nós, tá? Nos valoriza, tá? E valoriza o propagandista que está procurando por aquela informação ou por aquela recolocação. Então, de antemão, quero agradecer a gentileza, né, de poder usar o seu site, de poder repostar as suas publicações, tá? Eu sempre falo que é nosso, tá? Cara. Então, não acho que é meu site, é um site do nosso grupo, da nossa classe. E eu acho que é exatamente isso, né? O objetivo não é ficar retida a informação no site, mas sim que ela ajude, né, nossos colegas não só na vaga em si, mas na carreira, né? Mais do que a vaga, é a gente pensar na carreira, na jornada. Na construção da carreira. Sensacional. Eu estava falando com o Pinheiro um pouquinho antes de você chegar, por acompanhar suas redes sociais, pesquisar um pouco sobre você. Eu queria que você passasse para os nossos amigos que estão nos assistindo, porque assim, de uma pequena dificuldade, ela pode se tornar uma grande oportunidade. Uhum. Tá? Então você lá atrás, pela tua história, quando você saiu da AstraZeneca, se você me permite citar, né? Sim, sim. Você criou um grupo que nós temos aqui, um grupo de e-mails lá pelo Yahoo Groups, Sim. aquela coisa lá atrás, né? Uhum. E você poderia discorrer um pouco para nós como que desenvolveu até você chegar no Dica Job, tá? E as vantagens dessa plataforma. Na verdade, eu acho que
a gente vai aproveitar muito desse nosso podcast para algumas dicas para esse job. Legal. E para começar, né, como o presidente disse... Cara, mas não aproveita tanto, hein? Eu acho que o importante também é você contar um pouquinho da sua história e como chegou ao Dica Job. Tá bom. Tá? Então, com você. Legal. Bom, eu gosto sempre de falar que a gente precisa valorizar as origens, né? Eu venho de uma origem humilde, né? Sou campineiro. E, bom, comecei a trabalhar muito cedo e, bom, trazer e guardar essa pasta, que foi a primeira que eu usei, para mim é um grande carinho, né? Porque em algum momento da minha vida eu pensei, bom, essa pasta vai ser um símbolo, né? Então, bom, claro que eu estou mostrando a pasta aqui, a SILAG. Então, minha história se resume ao quê? Comecei com a primeira leva de estagiários da indústria, em 1991. No livro eu conto que foi o Messias que me indicou no ramo, a gente fazia faculdade. Eu já tinha trabalhado na Johnson como promotor de vendas, entrei como estagiário. Fiquei um ano como estagiário na SILAG, fui efetivado, virei propagandista vendedor. E quando teve a fusão da Janssen com a SILAG em 95, eu virei CAM. Inclusive, trabalhei aqui em Ribeirão, né? Vim até aqui para visitar alguns clientes. Então, assim, claro que eu tenho um carinho especial pela cidade e vir aqui para mim é uma honra. Bom, saí da Janssen, passei pela... Eu vou falar o nome das empresas. Não, pode, fica à vontade, fica à vontade. Assim, é Sanofi Winthrop, então... Eu sou da Sanofi. Winthrop, eu falei assim, pô, o cara eu sou da Sanofi, né, mas não era mais o Winthrop, já era depois do Sanofi Medley, enfim, já está mudando novamente. Sim. Então, pô, aí passei pela Sanofi, Pfizer e AstraZeneca. Bom, na AstraZeneca eu tive uma transformação aí na carreira, fui para o treinamento, que é uma área que eu não esperava que eu iria trabalhar, porque, assim, a nossa vida, a gente tem que pensar o seguinte, ela não se resume à nossa carreira. Então, algumas coisas, uma atividade que eu tinha fora da indústria, acabou me levando aí para o treinamento. Então, fiz parte de grupo de jovens, fazia trabalho com adolescente, dava palestras dinâmicas, e aí comecei a usar essas habilidades na AstraZeneca, comecei a ser anotado e fui convidado para ir para o treinamento. Fiquei no treinamento de 2002 até 2006, e é exatamente o que o Luizão falou, né? Às vezes, uma situação que a gente imagina que é ruim, acaba nos transformando. Em 2006 eu fui demitido, e aí vou fazer uma confissão aqui. Eu fui demitido por 90% da minha culpa. As pessoas não percebem isso, tá? Ninguém percebe. Muitos demitidos não percebem. Não são reconhecem, demitidos né? por culpa própria. Mas é bom frisar uma coisa, né? A gente fala tanto de competência, e uma das competências que a gente tem que trabalhar muito bem, veja que eu era gerente de treinamento, é a comunicação. Então, eu não vou falar exatamente a situação, mas eu vou falar o seguinte, eu falei o que eu devia da forma errada. Entendi. E isso, cara, é um resumo do resumo do resumo. Isso me levou à demissão. Então, tanto que posterior à minha demissão, eu procurei a pessoa que me demitiu, me retratei da forma como eu falei, como tratei ela naquela situação, e hoje a gente é amigo. Inclusive ela me indica como consultor, né, até hoje. Então, mas bom, como é que surge o Dica Job? Foi a pergunta que você fez. Nesse cenário, né, falando de 2006, quando eu fui demitido, o que eu fazia? Acho que como todo mundo faz, eu buscava vagas. Naquela época, o que a gente tinha? O LinkedIn e o Face. A gente não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, nada disso. E aí comecei a me cadastrar em vários portais, recebi as vagas que me interessavam e aquelas que não me interessavam, acho que todo mundo faz, deleta, não é isso? Mas, como eu disse no começo, fiz parte de um grupo de jovens, hoje eu sou professor de escola bíblica numa igreja, eu era líder de um grupo de estudo bíblico, há muitos anos, fui até pouco tempo, e um dia eu estava preparando um estudo bíblico e vi uma orientação na Bíblia de Jesus dizendo para os apóstolos: ame teu próximo como a ti mesmo. E naquela hora, estou falando de 2006 para 2007, eu pensei, bom, o que eu devo fazer então? Eu sei, vou ajudar pessoas a se recolocarem mesmo estando desempregado. E aí nasce o que eu costumo falar, o embrião, o DNA do Dica Job. Então eu comecei a ver aquelas vagas e falei, peraí, Pinheiro precisa de uma vaga. Pinheiro, tem uma vaga aqui, GD, GR. Ô Luizão, tem uma vaga hospitalar, né? Você é da hospitalar? Sim. Tem uma vaga aqui no hospitalar. Então comecei a distribuir essas vagas por e-mail. Para facilitar, eu falei, vou criar um grupo no Yahoo, que não chamava Dica Job. O nome fantasia do Dica Job, ele chama Didasco. E essa palavra Didasco é DI,
D-A-S-K-O. Essa palavra é uma palavra grega que você encontra no Novo Testamento da Bíblia. A tradução para o português é ensinar. Didasco. Didasco, que vem de didático. Então, exatamente. Fantástico. Quando você fala assim, ó, a pessoa tem didática, a palavra didática é oriunda dessa palavra. Então, Didasco. 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 Né? E o grupo chamava Didasco. E eu comecei a distribuir vagas. Ele foi crescendo, vou usar um termo aqui, fisiologicamente, né? E exponencialmente. Hoje é orgânica que a gente fala. Né? Nunca divulguei, não fiz nenhuma promoção. E em algum momento da história, ele começou a crescer e eu fiquei incomodado porque parecia que eu queria promover o nome da empresa ajudando pessoas. Eu falei, não, tá errado. E aí eu quis mudar o nome, tirar o nome da empresa e falei, bom, o que eu faço? Eu dou uma dica. De trabalho. Job, inglês, aí o cara vem de Didasco. E aí eu falei, mudei o nome em 5 minutos para Dica Job e hoje o Dica Job é conhecido e não é Didasco. Cara, e o nome é agradável. Sim. E ele tem sonoridade. Sim, então, sim. E aí foi. Então o Dica Job, ele nasce assim com uma ideia de ser uma promoção social, ajudar colegas e aí ele começou a crescer. Isso era um grupo no Yahoo. Mas você falou uma coisa importante aí, o Pinheiro, a gente sempre conversa e uma das premissas nossas aqui do Simprofarf é ajudar pessoas, tá? De verdade. E principalmente em momentos, meu amigo, de uma provável e possível demissão. Existe um turnover, porque assim, na hora que você é demitido, e espero que ninguém passe por isso, mas você entrega um celular, o seu carro, você entrega o seu notebook, você sai praticamente ali com nem malemar com a caneta no bolso. Eu diria que você quase perde a sua identidade. Não, e na verdade eu acho que dependendo do tempo que você tem na casa, você fica sem identidade. Sim. E o sentimento que passa é desprezo, não sirvo mais para nada, né? São esses alguns sentimentos que passam. E você fica sem chão, não tem aonde recorrer, não sabe que caminho tomar. E nós hoje temos isso como um ideal nosso, ajudar pessoas. O Simprofarf trabalha muito nessa linha de acolhimento, de direcionamento. A gente tem uma pessoa responsável aqui que seja entrar no Dica Job e falar, essas vagas são para você. Às vezes a pessoa está tanto tempo na indústria que ela não sabe participar de uma entrevista. Ela não sabe montar um currículo. E não é erro dela, não é culpa dela. Não é desmérito. Né? Não. Muito pelo contrário, é a falta do hábito, é a falta da prática. Então a gente tem uma pessoa aqui para justamente fazer isso. E indicar, né? Tipo assim, você conhece o Dica Job? Não conheço. Então são dar os caminhos, dar as ferramentas para que essa pessoa, em primeiro lugar, não se sinta desamparada. Porque a gente sabe hoje, a cabeça do ser humano ela é muito boa. Pro bem e pro mal, né? Sim, com certeza. Né? Então essa é a nossa função. A gente sempre fala, o remédio depende da dose. Depende. A diferença é a dose. Disso. A diferença é a dose. Exatamente. E o Panella disse muito bem aqui, né? A função do sindicato ela é uma função social, afetiva. Nós tivemos casos, recentemente, só vou contar um rapidinho, nós tivemos uma mudança na nossa convenção coletiva, onde as empresas passaram a pagar um benefício aos propagandistas que têm filhos com necessidades especiais. Acompanhei, eu vi isso. Tá? Então, isso foi uma conquista nossa. Eu participo também da comissão de negociação com a indústria, com o Sindusfarm, e isso trouxe esses benefícios. Alguns representantes que têm filhos PCD, eles não estavam conseguindo receber esse benefício da empresa por N motivos. Nós sabemos que tem o budget da empresa, tem o orçamento anual tal, e isso chegou como agora. E anteontem eu recebi a informação de 2 colegas do ramo, falando, a empresa acatou e já vai começar a pagar esse benefício a partir de agora. E ele tem filho PCD. Então, assim, a objetividade do sindicato se prima nesse ponto. E é o que você faz no Dica Job, é trazer o propagandista, ajudá-lo no momento, na recolocação, no aprimoramento do curricular dele e na grade profissional do cara. Porque, confesso para você, nós atendemos pessoas aqui que o currículo dele ficou 20, 25 anos numa empresa e tinha datilografia. Datilografia. Uau. Mas deixa eu contar uma curiosidade. Não está errado, mas... Uns 2 anos atrás, uma diretora de uma grande empresa foi demitida e ela me procurou e falou, olha, eu não tenho network. A gente está falando de propagandista.
Mas era uma diretora, numa posição executiva, e ela falou, olha, aí eu peguei e falei, me manda seu currículo. Eu refiz o currículo dela. Amiga, tudo. Só usou o nome. Então, enfim, assim, imagino eu que ela já estava num outro processo de um amigo e ela acabou entrando no laboratório, né, como diretora. Mas, quando eu olhei o currículo, eu falei, olha, precisamos mexer aqui, entendeu? Então, eu dei uma assessoria para ela, estou falando de uma diretora. E aí você pensa o seguinte, bom, peraí, eu acho que acontece principalmente com quem fica muito tempo numa casa, né, numa empresa. Sim. Você está ali e você fala assim, pô, você está habituado, e você não se preocupa muitas vezes em pensar, olha, eu posso sair amanhã. E eu sempre falo assim, em algum momento, eu brinco assim, namoro serve para acabar. Sabia disso? A lei de Murphy diz o seguinte, o submarino pode até boiar, mas ele foi feito para afundar. Exatamente. Quando eu falo namoro foi feito para acabar, vamos imaginar, meu filho namora. Em um momento, ou ele vai terminar o namoro ou ele vai casar. Exato. Então o namoro deixa de existir em algum momento. Então, e é natural, em algum momento a gente sai da empresa. Exato. Isso reflete um futuro que nós já estamos vivendo. Alguns anos atrás, você lembra muito bem disso, nós que somos... Aqui não tem ninguém com menos de 20 anos, 25 anos de casa, ninguém. E nós vimos assim, muitas coisas mudaram. Então eu queria que você falasse para a galera que está nos assistindo, os nossos amigos, as dicas e o que nós precisamos fazer para acompanhar essa evolução, seja nos canais digitais, seja no aprimoramento da profissão e da pasta. Eu sei que tem... desenvolvimento pessoal, né? Eu sei que tem no seu livro que você vai falar daqui a pouco, né, também. Mas eu queria que você deixasse assim... esse ponto de vista como consultor do Dica Job. Vocês lembram, em algum momento da história aí, a Johnson teve um produto chamado Prepulcid. Sim. Era meu concorrente. Cisaprida. O que aconteceu com o Prepulcid? Saiu. Mas vamos imaginar o seguinte, eu lembro até hoje do mecanismo de ação da Cisaprida. Na verdade, eu era da Silai, eu trabalhava com a Interoprid, que era o concorrente. Do Prepulcid dentro da mesma empresa, né? Então eu lembro até hoje, posso citar para você o mecanismo de ação da Cisaprida. Mas o que aconteceu? Saiu. Eu vou imaginar o seguinte, que lá atrás, 1993, 94, quero ser o melhor cara que conhece mais tudo, todos os estudos de Cisaprida. Cara, eu sou ultra especializado. Opa, desculpa. Não tem problema. Eu sou ultra especializado em Cisaprida. O que aconteceu comigo? Acabou. Acabou o produto. Sim, acabou. Você acabou junto com o produto. Exatamente. Então o que eu quero dizer? Esse exemplo, né, essa ilustração mostra o seguinte. Hoje nós temos duas esferas de competências que nós temos na nossa vida, na nossa carreira, em geral. Uma são, a gente chama de soft skill e as hard skills. E aí, muitas vezes a gente se preocupa, e nós temos realmente que saber das hard skills. That's hard. Eu estou falando da Cisaprida, o Prepulcid, estou citando a marca aqui, que é um produto que saiu do mercado. Mas se eu falar assim, olha, eu preciso ser muito bom e eu tenho que ser naquilo que eu estou hoje, mas eu tenho que valorizar muito mais as soft skills. Então, te pergunto, bom, numa situação dessa, eu quero ser alguém que vai permanecer no mercado de trabalho. Qual é uma das melhores competências que eu tenho que ter? Adaptabilidade. Sim. Ser resiliente. Por quê? O que é adaptabilidade? Eu me adaptar, mudar. Mas você fala assim, bom, mas então o que eu falo? Hoje a gente tem que se preocupar muito em valorizar aí, ser muito bom nas soft skills, porque as hard skills vão mudar. Então vou dar outro exemplo. Quando eu entrei na Cilag, nós tínhamos uma ficha de visitação médica. Eu ia falar isso agora. Era uma folha 4, entendeu? Igual você. E eu recebia mensalmente, via da matriz, o bloco lá com 340, 350 fichas de cada médico. Eu chegava em casa, roteirizava tudo, e aí o que eu tinha que fazer? Visitava todos esses médicos. Lançava ali a visita, um comentário, naquela ficha A4. Juntava tudo no final do mês. Despachava. O que aconteceu depois? E aí teve a evolução, né? Ela vinha roteirizada. Depois roteirizou. Mas depois? Aí foi na ficha de bolso, né? Aí depois os pockets. Os pockets. Isso. Hoje o que é? Tablet. Tablets, iPads. Mas o que vai acontecer amanhã? Então eu vou falar assim, você é um especialista em ficha médica de A4. Cara, já era. Você é especialista em datilografia, você falou aqui. Sim, tinha currículo de datilografia. Um colega aqui que chegou com o currículo datilografado. Eu tenho
a minha máquina de datilografia, que era do meu pai, Hamilton. Olivetti. Uma portátil, que foi quando eu fiz o currículo da Johnson & Johnson. Eu entrei lá em 1989 como promotor de vendas, eu fiz nessa máquina. Essa máquina ficou com a minha mãe e ela me deu de presente. Então eu tenho até hoje. Olha só. Mas, cara, é quase um objeto de museu, né? Recordação, tudo, né? Aliás, eu faço coleção de moeda, tenho umas moedas raras. Se quiserem contribuir com a minha coleção, aceito. Então, acho que assim, nós precisamos valorizar bastante hoje, pensando em carreiras, soft skills, né? Comunicação, ser consultivo. Aliás, um dos capítulos do livro, eu proponho um novo nome para a nossa profissão. Veja, minha visão, a gente vai deixar de ter alguém visitando o médico? Eu acredito que não. Certamente eu acredito que não. Mas os skills, o modelo de atuação vai mudar. Então, um dos últimos capítulos eu falo de uma palavra que eu estou dando o nome de convassier. Se você olhar o verso do livro, eu cito essa palavra. Convassier é um acrônimo de 4 blocos de competências, que é o con de concierge, va de valor, CIE de ciência e R de resultado. Você pega o com da primeira palavra, va de valor, CIE de ciência e R de resultado. Então eu penso o seguinte, que dentro dessas 4 esferas, desses 4 blocos de competências, a gente desdobra em várias competências. Na verdade, eu estou escrevendo um outro livro que começou antes desse. Então vamos lá. Falamos do Dica Job. Você deu essa baita dica, né, de hoje as soft skills nós temos que valorizar para permanecer. É uma questão de sobrevivência, acho que essa é a palavra, né? E como pintou aí a ideia do livro? Como que você chegou nesse livro? Bom, até final de 22, eu era sócio de uma agência de publicidade. Então, curiosamente, falar uma coisa aqui que vai desmistificar alguma coisa. O Dica Job nunca me deu dinheiro. Com certeza. Eu não ganho dinheiro com o Dica Job, eu pago para manter ele vivo. Não sei se sabiam disso, mas... Cara, E você tem poucos seguidores, né? Sua network é 34 mil, né? Tem 45 mil cadastrados diretamente no portal, mas eu falo que o ecossistema de... Tem mais 13 plataformas que você está lá, mas eles... Então, hoje nós temos 170 mil... Meu Deus. Usuários que se conectam com todos os canais, né, do Dica Job. Então, ele, assim... Claro, se falar que ele não dá dinheiro, claro, eu já ganhei dinheiro em algum momento, mas assim, não é... Dica Job, sim, eu diria assim, é um propósito para ajudar pessoas. Então eu fui sócio de agência, trabalhei na MS até 2017 e eu sou consultor hoje. Mas como é que surge a ideia do livro? Eu estava saindo da sociedade em 2022 e eu tinha aí uma série de reuniões com executivos, eu cuidava de novos negócios na agência e nessa saída da agência e pensando, bom, o que eu vou fazer da minha vida? Eu já era consultor, já fazia consultoria e também tinha agência. Falei, pô, eu quero focar na carreira de consultor. E aí comecei a pensar, naquele momento, quem vai ser o propagandista do futuro? Essa é uma ótima pergunta. E comecei a conversar com, eu estou falando de presidentes de empresa, diretores, e falei, olha, sua opinião. E aí surgiu a ideia da gente co-criar um livro para a gente falar quem vai ser o propagandista do futuro. Então nós começamos esse projeto lá em final de 22, começo do ano passado, só que vocês devem imaginar o seguinte, conseguir que um presidente escreva um capítulo de um livro... Meu Deus! Não é tão fácil, né? Então, envolvendo aí vários diretores, ainda com isso, hoje eu tenho aproximadamente 15 capítulos prontos do Convassier, que é o próximo livro. Mas como a coisa estava amorosa, alguns ainda não entregaram, eu falei, bom, peraí, então qual que é a minha ideia? Eu preciso falar hoje quem é o propagandista vendedor hoje nessa fase de transição, abrindo espaço para o próximo livro. E por que eu quis escrever esse livro? O primeiro ponto, e assim, deixo isso de coração aberto, é exatamente para valorizar a nossa profissão. A gente sabe hoje que a gente está sofrendo muito. Tá, caramba. É mídia em cima, questionando, falando de questões éticas. Nós temos pressão interna dos laboratórios, muitas vezes até internamente nós não somos bem compreendidos, né? Quando a gente está no campo, ninguém sabe que é carregar uma bala dessa. O que é carregar?
com um monte de vidraria. A responsabilidade e o como trabalho. você armazenar amostras, e muitas vezes eu trabalhei no centro de Campinas com essa mala, carregando aí vidrarias, Vidros. Né, vitaminas, Tilenol gotas, né, Caliamon, Ralical, Pouco pesado. Panteomin suspensão. Panteomin, fantástico. Panteomin. Então, pô, imagina o seguinte, você chegar num prédio com 10 consultórios, como é que você carrega tudo isso? Não. Então não é fácil. Então o primeiro ponto é exatamente esse, né? Valorizar a profissão. E o segundo é o seguinte, é trazer discussão. A gente exatamente fazer o que a gente está fazendo agora e falar assim, eu primeiro que eu não sou o dono da verdade. Né? Claro que eu escrevi um livro e quando vocês lerem, vocês falam, falta coisa. Claro que falta. Né? Eu não consigo escrever num livro tudo o que nós fazemos. Né? Mas vamos ser práticos, né? Nós temos que começar pelo começo, com o primeiro passo. Sim. Tá? E isso é fantástico. Várias pessoas que sentaram aí, ex-propagandistas, que deram as dicas deles, porém da geração deles, deram o testemunho de trabalho deles. Nós temos aqui, você conhece a Liege, que ela tem uma empresa que formam propagandistas, Sim. é nossa parceira, nós já entrevistamos ela aqui há um ano atrás também. E... Aliás, deixa eu fazer uma justiça. Claro. No lançamento do livro em São Paulo, né, no dia 11 de junho, ela estava lá. Ela foi até São Paulo, ela tinha um evento em São Paulo e ela foi até. E foi ela que me falou desse almoço. Então quero fazer justiça. Foi o dia que ela me ligou. Foi o dia que ela me ligou e assim... nós também estamos honrados por você vir aqui e fazer o lançamento do livro aqui Sim. conosco, no nosso almoço. Sim, sim. Isso nos traz muito, nos prestigia, para te ser sincero, estamos muito honrados e te agradeço mais uma vez a oportunidade. Mas voltando ao assunto da fomentação das informações, das mudanças, das alterações, os passos que são dados não é do dia para a noite, Sim. tá? Não é do dia para a noite, nós vemos falando de mudanças, né, Pinheiro? Há muitos anos e elas estão ocorrendo dia após dia, seja no formato do trabalho, seja nas regras de compliance, Sim. que são extremamente rigorosas, nós não podemos... E são importantes, né? São fundamentais, são Sim. fundamentais. Você não trabalharia, não trabalharia sem essas regras. E o que você faz no seu trabalho só dignifica a classe dos propagandistas, porque, pessoal, é apaixonante trabalhar com isso. Nós já falamos isso aqui, nós somos redundantes, foram várias e várias vezes que nós falamos isso, mas são famílias que são formadas com a pasta, com a profissão de propagandista, que exige muito estudo, exige muito treinamento, muita preparação, ética, integridade dos negócios. Você acabou de me lembrar uma coisa. Vai lá. Meu primeiro curso de novos, lá na Silaico, eu trabalhava com Floxstat, né, que era um antibiótico, Itranax, né, um antifúngico. E você falou, pô, é apaixonante, né? Eu diria assim, é um vírus que pica. E a gente... Mas eu lembro que durante a noite, no primeiro curso, eu não fazia ideia do que era propaganda médica, eu sonhava com pseudomona. Eu sonhava com tricó com rubro. Né? Você imagina o seguinte, você vai ter uma prova fazendo no dia seguinte. Cara, eu sonhava, tem pseudomona aqui, tem Escherichia coli. Né? Então, Tem um caso, até fazendo parênteses, tem um caso, eu trabalhava com um produto, na época chamava Eu Me Bem. Eu me bem. Aí, Bendazóis, né? Tem um colega nosso que já faleceu há tempos, né? Que é o Ribeiro. Acho que o pessoal lembra do Ribeiro. Grande Ribeiro. Eu estava num consultório e ele falou assim para mim: você sabe o que é um eu minto? Aí eu sempre tive um lado muito extrovertido e assim, eu não perco a oportunidade. Falei para ele assim: Ribeirinho, se você mente, o problema é teu. Eu também minto. Eu minto, nós mentimos. Brinquei com ele. Ele me deu uma aula, porque eu não sabia o que era. Porque você chegava no campo, aqui está seu material, aqui está sua pasta das amostras. Seu setor cosmético. Seu setor está aqui, tá? Seu setor é esse. Vai lá. Dá o pacote de TBN. Vai lá. Te vira. Então, vai ver isso. Você sonhava, a gente sonhava com isso. Sim. Eu falava assim, eu minto. Cara, é muito engraçado, né? É muito engraçado. E hoje em dia, quando eu contrato um representante, aí ele fala assim para mim: chefe, quando que vai normalizar? Eu falei, normalizar o quê? Eu estou sonhando que eu estou no consultório médico. Não vai, só vai mudar o médico, você vai sonhar.
essa pergunta. Cara, eu vou te falar o seguinte, quando ele fala assim, ó, eu estou sonhando, eu falo assim, tá ótimo. Não pode ser pesadelo. Você já se mostrou, que demonstrou que a sua memória, ela é... Cara, eu falo o seguinte, eu tenho duas grandes virtudes na vida. Uma é a memória, a outra... É uma pergunta que nós fazemos para todo mundo aqui. Sua primeira propaganda, velho. Eu lembro, claro que eu lembro. Renato Terzi, professor doutor da UTI da Unicamp, na época. Ah, só isso. Aí claro que tinha um sacana de um colega, eu não vou falar o nome dele aqui, não vou falar que é o Lúcio Benatti. Ei, Lúcio, parabéns, irmão. Que é o Lúcio Benatti. E foi a primeira propaganda, ele falou, vamos na Unicamp. Eu visitava a Unicamp, ele me levou dentro da UTI, que naquela época eu podia, com essa mala, para fazer propaganda de Fluxstat. Então, não dá para esquecer. Porque aqui no interior... Tinha um binder, né? Deixa eu afastar um pouquinho aí. Segura bastante. A gente quer falar de ficar assim. O Fluxacina, 3 dias, para cistite. Dentro da UTI da Unicamp. Então, claro, hoje você que é da hospitalar, sabe muito bem. Eu vivo dentro da UTI lá e não é piada. O negócio... porque assim, a pasta traz algumas vantagens também, que é formar amigos, e amigos viram até família, né? Aqui no Simprofarf nós somos uma família de amigos que trabalham, mas nós também sacaneamos muito. Quantas vezes não acredito. Eu tenho certeza que você chegou lá. Não, imagina. O Lúcio chegou para você e falou, ó, vai lá na UTI, mas fala alto porque ele é surdo. Nós temos casos e casos aqui. Você deve ter alguma coisa. O médico troglodita. Troglodita. Meu Deus do céu. Doutor Camilo. Tem uma situação... Camilo? Doutor Camilo. Enfermeiro. É enfermeiro. Camilão. Camilo, da ortopedia. Grande Camilo, você tá vendo a gente. Clésio, lembra do Clésio? Clésião. Vai ali, o doutor Clésio vai te atender. Aí chegava lá, tinha um enfermeiro. Mas assim, você olhava pro cara... Era um médico, professor. Era professor. Eu vi uma situação, aí eu não vou citar nome, né? Eu estava dentro da PUC, lá do hospital da PUC, e estava lá. Então quando a gente chegava, a gente pegava as malas e, para não deixar no chão, você colocava ela meio que em 45 graus encostada na parede. Só com a pontinha. Só pontinha no chão. E aí ficava ali. E aí a gente estava esperando para falar com o médico, um grupo, e um sacana foi lá, trocou as pastas. De 2 colegas, concorrentes, não vou falar o nome. E aí, primeiro que o médico, pode entrar, ele pegou e entrou. E a porta estava aberta e a gente ficou lá. Quando ele abriu, ele viu que não era dele. Cara, ele pegou o visual e... Desceu a lenha. Desceu a lenha. Falou, entregou a amostra do concorrente. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo o que a gente passa? Os bullying. Esse aqui é da antiga. Esse aqui é um bullying da antiga. Mas eu não posso falar nome. Não, na verdade era uma brincadeira, né? Era bem aceito isso. Isso era bem aceito. Hoje não. Nós estamos vivendo uma mudança, até pegando o gancho com você, e você mais do que nós, né, dentro de uma consultoria de emprego, de trabalho, de indicação de propagandista. É uma época muito delicada. Delicada com as palavras, delicada com as ações, com as atitudes, tá? E você tem uma dica para isso? Lógico que nós sabemos a realidade, mas o que você falaria hoje para ou um profissional que vai se recolocar, ou um profissional que está tentando entrar para a nossa categoria profissional, em relação a essa delicadeza com o comportamento, com a cultura, com as palavras? A história do Dica Job, né? Quando eu cito ame teu próximo como a ti mesmo, né? Amém. Cara, eu acho que é a base de tudo, né? Então, não só isso, mas eu acho que em cima, quando a gente pensa o seguinte, bom, vou amar, né? Alguém, foi interessante. No ano passado eu fui dar uma palestra para um laboratório e eles passaram um briefing. Já viram um filme Beleza Oculta? Claro. Do Will Smith? Sim. Então vocês lembram que ele começa a escrever cartas para o tempo, para o amor e para a morte. Esse era o briefing. E eu falei, vocês querem falar de morte na coisa? Ele falou, sim. Ele falou, por quê? Nossa empresa trabalha com produto para cear de mão e pulmão, e a gente entende que a nossa equipe está um pouco insensível para o tema morte. E aí eu transformei, até no meu portfólio, tem essa palestra hoje, que eu dei o nome de Viva a Vida. Por que eu estou falando isso? Porque eu abordei 2 temas, que é o tempo e o amor. E o tempo, eu não sei se vocês sabiam, né, mas os filósofos gregos do passado trabalhavam com 2 palavras para definir tempo. Um é Cronos e a outra é Kairos. O Cronos é o tempo que a gente mede. Quanto tempo a gente está aqui? Sei lá, 1 hora? Sim. A gente está aqui, é o tempo que a gente está aqui. Mas o que nós estamos fazendo com esse tempo? Isso é o Kairos. Kairos. Para exemplificar,
Imaginar que o pai pega um filho de 6 anos, vai num parquinho e fala assim, vamos lá brincar. O filho vai para a balança lá, está balançando, e ele está no celular, olhando o celular. O que aconteceu ali? Passou Cronos, mas não teve Kairos. Kairos é a qualidade que eu faço, eu não consigo medir. Mas é aquilo que eu estou... O que nós estamos fazendo aqui? Vamos ficar batendo papo? Vamos falar de futebol? Não. A gente está falando de coisa séria, de carreira, de vida. E o amor, os gregos também, eles trabalham com várias palavras para definir amor. Que é ágape, que é um amor chamado incondicional. Eros, amor de cônjuge. Filéu, que é amor de irmão. Storge, que é amor de família. Enfim, então eles tinham uma série de palavras para definir uma coisa. A gente fala assim, ó, ame a teu próximo. Então, se a gente imaginar, falei 4 palavras aqui, né? Que daria uma esfera de 360 graus de amor. Cara, é isso, né? Muitas vezes o amor ele tem que ser incondicional, tem que ser o ágape, porque assim, às vezes eu vou fazer algo para alguém e eu tenho certeza que eu já recebi diversos relatos que eu ajudo pessoas que eu faço isso por querer ajudar a pessoa. E muitas vezes são pessoas que, recentemente uma pessoa me abordou no LinkedIn falando, cara, eu preciso trabalhar. Eu não era do ramo, nada, quero entrar. E aí, falei, pô, me manda seu currículo. Pô, analisei o currículo dela, vi pelo perfil que ela está meio num limbo de carreira. Eu refiz o currículo dela e eu vi que ela quer entrar no ramo, mas não tem perfil do ramo, por idade, uma série de coisas. E eu comecei a identificar alguns colegas, inclusive de outros ramos que eu conheço, sou empresário de cambista, e falo, olha, você consegue ajudar essa pessoa? Cara, isso é ágape. Sei lá, um dia ela vai me ajudar, eu não espero isso. Então eu acho que é exatamente isso. Se a gente souber ter qualidade de tempo e amar, cara, isso é a base de tudo. Então, bom, eu estou com uma dificuldade, bom, o trabalho que vocês fazem aqui é fantástico. Vocês têm uma pessoa para ajudar alguém, ó, peraí, vamos analisar a sua carreira e ver como é que você consegue entrar, ou como é que você pode se colocar, se pegar uma vaga. Sei que tem outras plataformas, não tem só o Dica Job, então eu acho que é isso. A dica minha esposa é confeiteira, está aqui com a gente, e tem uma coisa interessante, que ela tem uma máquina, quando ela vai fazer os brigadeiros, docinho, é uma panela que tem um motor, e esse motor fica girando, né? Esses dias atrás parou de funcionar, o fio quebrou, fui lá, consertei. Achei que você tinha na mão. Ela estava na mão, né? Porque a máquina tinha quebrado. E ela falou, pô, não tô... Teve que começar a fazer o docinho na mão, e ela fazia isso antes. Aí eu fui lá e consertei. Desculpa. Mas qual é o objetivo dessa máquina? É o seguinte, a hora que a fervura está pegando no leite condensado, ali no brigadeiro, ele não vai grudar na panela. Porque se grudar, perdeu. Entendeu? Então eu costumo brincar, eu gosto de analogia, eu gosto de ilustração, assim, a gente não pode deixar o doce grudar no fundo da panela, entendeu? Legal. Então a carreira é literalmente mexer o doce, exatamente, né? A gente tem que mexer o doce, entendeu? Até a água parada estraga. Sim. Falou bem. É isso, é isso. Aliás, você falou, né, que o Dica Job não te traz nenhum ganho, né? Mas eu acho que você falou uma coisa que... quando a gente fala em ganho, a gente sempre pensa em remuneração em valores, monetária. Dinheiro. Mas você falou uma coisa importante que me remeteu a algumas coisas, consulta, me dá uma força no meu currículo. E uma vez teve uma pessoa, fiz um podcast com a Liege, falamos um pouco da indústria, tá, enfim. E aí essa pessoa foi lá e me chamou no LinkedIn. Eu prontamente, eu respondo a todos, sempre. E aí respondi e tal, e batemos papo, aí, currículo, organizei, essa pessoa entrou no ramo, depois não é em Ribeirão, foi em Espírito Santo, enfim. E ela mandou uma mensagem, que eu tenho essa mensagem salva. Ela falou para mim assim, ó, o que você fez por mim não tem preço. Em primeiro lugar, eu achei que você não iria me responder. E nós trocamos mais de 100 mensagens, fora as dicas do currículo. Então, assim, eu nunca fiz pensando, né? A gente não faz pensando no retorno, a gente faz assim, cara, o que eu posso fazer por ele? Sim, é isso. Né? Então, acho que tem retorno, sim. O que você, pelo pouco que a gente está conversando aqui, eu acho que você tem um lado humano muito forte. E então, a própria frase do Dica Job é isso. Então, eu acho que mais do que dinheiro como eu posso te ajudar? Aliás, você sabe que tem um slogan aqui, já que você falou, que é Somos um Life. É mais relevante, mas embaixo pouca gente percebe isso.
o Somos On-Life eu acho que é uma outra dica que, se a gente prestar atenção, a nossa vida hoje, todo mundo fala do Phygital. Phygital. O que é o Phygital? É o físico que não se distingue mais do digital, né? E o Somos On-Life é a nossa maneira de falar o Phygital, de um jeito criativo e diferente. Porque a nossa vida não é mais off-life ou on-life. Não. Ela é on-live. On-life. Então é on-life. Então, eu acho que é isso. A gente tem que aprender hoje a lidar, por exemplo, se fosse 15 anos atrás, a Liege não ofereceria um curso como ela está oferecendo. E eu conversei com vários colegas, né, que tem curso de formação de propagandista. Sim. E vários aí, eu mandei o livro, né, para que eles conhecessem um pouquinho da obra. E quase todos eles hoje têm um curso à distância. Eu não vejo mais nenhum curso presencial. São muitos. Então, se a gente pensar 15 anos atrás, nenhum deles conseguiria ter um curso à distância. Então, exatamente isso que a gente está falando, né? Essa mudança, a evolução de mercado, de tecnologia vai ser fatal. Vai ser Na verdade, eu acho que, não existe mais distância. Eu acho que essa é a frase. Sim. Não existe mais distância. Tudo que você quer está a um clique. Sim. Agora, por outro lado, tudo que é mais difícil e raro se torna mais valioso. Sem dúvida. Você concorda? Valoroso. Sim, Por exemplo, sim. Em 2016 eu fui para a Itália, tirei cidadania lá. Estava numa cidade chamada Mantova. Por que eu estou falando isso? Eu fui visitar uma cidade chamada Verona. Você tem um coliseu lá parecido com o de Roma. E eu estava andando, tem a Casa de Julieta. Você já deve ter visto o filme. Cartas para Julieta. Cartas para Julieta. Tá lá, Romeu e Julieta. E aí eu entrei naquele lugar, comecei a olhar, olhei a casa, fiquei olhando e tal. De repente eu olhei atrás de mim, eu falei, eu sou colecionador de moeda. Vi uma numismática. Tá brincando. E aí eu olhei, todo mundo olhando para lá, eu estava olhando para lá. Aí eu vi na prateleira assim, um denário. Caramba! Cara, um denário é uma moeda de 2.000 anos atrás, né? Mas esse específico era um denário da época de 1200, lá da região de Verona, né? Um rei que... Eu comprei essa moeda. Por quê? Porque ela é rara, é valiosa. Agora, se por um lado a gente tem o digital, você fala assim, o que eu estou fazendo em Ribeirão Preto? É verdade. Cara, isso aqui é raro, entendeu? É difícil. As pessoas não querem mais ter esse deslocamento, Sim. né? E o que acontece? Com o lançamento do livro agora tem sido bem interessante, porque eu tenho sistematicamente tentado fazer reuniões presenciais com pessoas que falam, eu quero o livro. Ontem uma diretora de uma grande empresa comprou um livro, comprei. Falei, vamos tomar um café? Te levo em mãos. Que bom. Então, e aí, mas só em agosto. Ok, então vamos marcar em agosto, entendeu? Mas eu estou tentando ir presencial. Então, esse contato físico que a gente tem, assim, pouca gente hoje, a gente está mais fácil online. Né? Mas eu acho que é salutar esse equilíbrio entre Sim. o digital e o físico. Nós somos da geração presencial. Mas nós temos aqui os nossos ouvintes, os nossos espectadores, Sim. que são da geração online. Sim. Tá? Não está errado, os dois estão certos. Não, eu estou dizendo que o que é raro é mais valioso. Exatamente. Não está errado. Isso. Certo? Então, essa presença física, ok, a gente tem uma tendência a digitalizar. Ela tornou-se rara. Mas é raro e é valioso. É isso. A presença física, entendeu? Você, até pelo trabalho que você faz, vamos falar das similaridades, tá? Uhum. Nós aqui do sindicato, nós também não somos remunerados. Uhum. Zero Sim. remuneração financeira. Aliás, você comentou comigo que até a parte do almoço é subsidiada. Exato. Sim. Exato. Está até inclusive no convite. Tá no convite, Então, não só vocês não são remunerados, como vocês retornam o benefício. Exato. O trabalho que nós fazemos aqui é um trabalho de dedicação. Uhum. Parece brincadeira, mas às vezes o Pinheiro me manda mensagens. Durante o dia, às vezes, não dá para ler, não dá para responder nem nada. Mas aos finais de semana nós resolvemos problemas oficiais da instituição. 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, não estou brincando, É verdade. tá? Acredito. Eu mandei mensagem para vocês à noite. Você tem noção da importância do seu trabalho para as pessoas? Você imagina, agora pessoalmente, não esquece o lado profissional, você já falou da sua dedicação e é fantástico, o próprio slogan para uma rede de relacionamentos, a OnLife,
Mas você tem noção o tanto que você impacta as pessoas? O tanto que você vai mudar a vida de famílias com o seu trabalho? Ô Johnny. Boa pergunta. Você já parou Não, para refletir isso? Eu recebo alguns feedbacks, né, de algumas pessoas. Eu sei que muita gente não dá esse feedback, mas eu tenho noção. Sei que isso é importante. E a gente tem que pensar na vida, né? Como eu disse, na carreira, ela não tem como. Minha esposa está aqui, me acompanha. Então a gente não tem como desassociar, né? Então quando a gente impacta a vida de uma pessoa, a gente está impactando a vida de uma família. Então eu sei que isso tem um retorno. E claro, nessa esfera, né, de valorização, né, que é uma das coisas que eu até cito no livro, eu imagino que assim, esse impacto socioeconômico deve ser assim, bastante importante. Então, assim, eu não consigo medir a dimensão. Mensurar, né? Vamos pensar o seguinte, imaginar que a gente está ou na beira de um lago ou na piscina, eu pego uma pedra e jogo no meio da piscina. Tem as marolas, né? Eu consigo ver aquelas marolas. Mas a abrangência disso, vocês mesmos falaram, eu não sabia disso. Acabaram de falar, bom, a gente pega o conteúdo de cada job e a gente divulga. Então acabei de saber, fico lisonjeado, honrado com isso. Mas assim, muito feliz por saber que eu estou contribuindo aí para a vida das pessoas, né? Porque você impacta com essas nossas publicações as pessoas aqui da nossa região que nos seguem, né? Talvez não seguiam você, aí passam a seguir para ter informações. Nós sabemos também que hoje o LinkedIn existem as palavras-chave. Você pode ser um excelente profissional, você pode ser o melhor na sua categoria, Pinheiro. Mas se você colocar um currículo lá com datilografia, por exemplo, o LinkedIn, automaticamente ele já tem a IA fazendo a filtragem. Então assim, você poderia falar um pouquinho para nós sobre esse ponto de algumas palavras-chave que são importantes, talvez na composição de um currículo no LinkedIn? Você poderia discorrer? Eu comecei falando de competência, né? Exato. Então você tem, por exemplo, o próprio LinkedIn, quando você vê as vagas, eles muitas vezes estão ligadas essas vagas com habilidades e competências que você tem. Então, eu acho que é importante olhar para as vagas. O próprio descritivo fala lá, cada uma dessas vagas, quais são as necessidades da empresa, né, as competências que eles buscam ali. Ligado com essa métrica de perfil que as empresas querem hoje, é você olhar para as competências que tem no próprio LinkedIn, que você marca as competências lá, e aí adequar as suas competências com aquelas. Eu não estou dizendo só marcar. Então, eu tenho problema de comunicação? Eu me lembro naquelas simuladas que a gente fazia, né? Hoje eu não lembro, não. Quantas vezes eu não ia na frente e tremia, né? Pegava o VA. Eu me lembro da primeira palestra que eu dei. E se ele tinha domínio do prepulsídio ainda, ia fazer uma simulada lá na frente. Mas eu fiz colégio técnico de patologia clínica. E uma vez eu tive que fazer uma apresentação. Naquela época não tinha data show, não tinha nada disso. Era no papel. Flipchart. Não, nem isso. Não, era colégio técnico eu fiz, né? Esqueci o nome. Ensino médio. E aí eu fui lá com papel. Transparência. Mimeógrafo. Nem isso, era no mimeógrafo. Papel A4. E tremia, né? Como é que você faz isso? Aí eu lembro de simulada que eu ia, muitas vezes eu ficava em pé, dando um pulinho assim, né, na ponta do pé, porque eu ficava nervoso. Tinham alguns erros, né, de tiques, né, nervosos, tal, de você usar palavras. E aí? Então você tem que... Até de apontar com o dedo ou um outro dedo, né? Ou às vezes tinha gente que pegava caneta, né? De ficar mostrando o VA. Todos nós. Eu tenho uma dica importante que eu faço. Até hoje, quando eu preciso fazer. Eu não sou chamado pelo Pinheiro, eu não sou o Pinheiro. Eu sei que eu estou ali como Pinheiro, mas eu não sou o Pinheiro. Eu falo que a nossa vida, você tem que ser um ator. E quando eu estou fazendo propaganda, eu tenho que colocar para fora o meu conhecimento. E eu tinha muito vergonha. Tem 200 pessoas me vendo, tem 7 pessoas. Eu não sou o Pinheiro. Então eu já me apresento com outro nome na simulada. E ali eu estou colocando para fora o conhecimento dessa outra pessoa que não tem vergonha, que sabe falar, que sabe se comunicar, né? E você sabe o que resolveu?
Eu tive um Uma dica- treinador, uma eu não dica vou lembrar, legal. eu não vou, eu lembro o nome, não sei se eu posso citar. Na Novartis eu tive um departamento de treinamento e ela chegou para mim, ela falou assim, cara, você sabe muito bem, só que na hora de fazer essa simulada você está se perdendo. Faz um curso de teatro. Vou falar o nome dela, tem problema? Coisa boa. Cara, mas ela é construtiva, foi uma dica Constanza. construtiva. Ela tem uma consultoria hoje, abriu diante. Então, aí a Constanza, ela falou assim, cara, faz um curso de teatro. Não precisa fazer um curso de teatro para ser ator, faz um curso de teatro para você poder domar a sua ansiedade na hora de falar. Que legal. Porque a ansiedade todo mundo acha que é ruim, mas ela sendo bem conduzida, direcionada, ela traz resultado. E assim, foi um curso de teatro de 1 mês. Pô, então você é um ator. Não, então, atormentado, né? Atormentado. Então, e aí, Nelson? então assim, a hora que eu falei assim, cara, não sou eu. Não sou eu. Tanto é que eu tô ali, tô fazendo, tal, acabou, o cara vai lá, me prega, beleza. Então, eu acho que esse é um bom exemplo. Então, eu estava falando das competências. Então, primeiro é você descobrir quais são as competências que você é bom, você domina. Segundo, quais eu não domino. E aí, eu quero me recolocar, eu quero permanecer no mercado. Cara, o que eu tenho de bom, que o mercado quer que eu tenha, e o que eu não tenho. Exatamente, vou fazer um curso de teatro, como você falou. Bom, então vamos se especializar. Eu tremia. Adrenalina, todo mundo tem. Chega aqui, a gente vai fazer um podcast, todo mundo tem adrenalina. Verdade. Depois, claro, diminuiu e a gente fica sem vergonha, né? Mas, Já pode bater na mesa. Bate na mesa. Então, mas isso é normal, entendeu? Agora, eu tenho que saber o seguinte, para onde eu quero ir? E aí, bom, os caminhos que eu vou trilhar, quais são as competências que o mercado busca e, peraí, eu tenho aqui de 10 competências, eu sou muito bom em 5. Não sei me comunicar. Cara, é difícil, né? Você trabalhar na indústria farmacêutica, não tem como. E não saber se comunicar, não ter habilidade de concatenar a ideia, então vai ter que trabalhar isso. Então você não vai conseguir passar num processo seletivo. Você é gerente, entendeu? Você contrata pessoas, acabou de falar, então você tem que ter essa habilidade de concatenar ideias. Então, eu acho que assim, claro, eu estou sendo simplista. Sim, mas... Se olhar um perfil, tem toda uma análise que você vai fazer no LinkedIn, trabalhar esse perfil, as fotos, etc. Mas assim, eu acho que a base de assim, o segredo, como você falou, das palavras-chave, estão nas competências que as empresas querem, que elas buscam para o futuro e aquilo que eu tenho hoje. Porque a população que nos assiste, né, para cada frase que você fala, para cada dica que você dá, se adequa a uma pessoa que está precisando daquilo. E ela vai procurar no site, ela vai procurar no LinkedIn, no Dica Job, vai procurar conosco, para ela se aprimorar e recolocar ou entrar. Nós temos pessoas querendo entrar. Ontem eu peguei um Uber e o cara viu minha pasta e falou, você tá assim, né? O cara, ele entregou o currículo na minha mão, está na minha pasta. O cara tem 30 anos, era bancário e tudo mais. E ele falou, dá uma olhada no meu currículo. Eu olhei o currículo do cara, falei, seu currículo é excelente pela descrição, pelo que a gente conhece. Tá? Nós precisamos mudar algumas coisas aqui para você se adequar, para entrar na indústria farmacêutica. E me coloquei à disposição, já passei e-mail para eles, e nós vamos fazer uma orientação curta para ele. Tá? E na oportunidade de vagas, a gente encaminha esses currículos para as empresas que nos procuram também. Eu acho que isso acho que vale a pena ele ler o livro. Uma coisa que eu queria falar um pouquinho do livro, a gente falou de várias coisas aqui de competência, de LinkedIn, de Dica Job, do Johnny, e muito feliz dele estar aqui hoje, está trazendo o lançamento do livro dele, Propagandista Vendedor, uma profissão em transformação. Vai estar conosco lá durante o almoço, tá? Eu recomendo vocês darem uma pesquisada, entrarem no link. Eu estou curioso para lê-lo, para ser sincero, tem aqui a palavra-chave da nossa profissão, a transformação, tá? E nunca é tarde para nos transformar, e é isso que a gente traz aqui com o sindicato. Pinheiro? Perfeito. A gente, como você vê, né? Cronos, 1 hora. Não, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro, porque eu tenho...
Nossa, Olha, o papo flui. Um papo né? agradável, né? O papo bacana, agradável. Tranquilo. É bom, né? É isso daí. A gente fala pouco, né? Exatamente. A empatia, né, do propagandista, ela é... E a gente, nós falamos bastante coisa, bastantes dicas. E tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não abrangeu para a gente ir caminhando para o final? Tem. Eu acho que nossa vida é feita de propósito. Sem dúvida. Feita de jornada, né? Então, uma jornada, né, quando a gente pensa, a gente visualiza o quê? Bom, eu tenho um propósito, tem algum lugar que eu tenho que chegar. E isso é o que vai nos mover. Nós estamos falando de propaganda, a gente está falando de carreira, mas se eu pudesse deixar assim uma dica, né? Quando você falou, agora não é uma dica job, mas uma dica de vida, nós precisamos sair um pouquinho dessa bolha de pensar assim, ó, só na carreira, e pensar assim, ó, o que eu posso fazer para tornar o meu próximo melhor? Como eu posso contribuir? Vou dizer o seguinte, por experiência, não posso falar própria porque é minha, né? Não é a experiência, seria redundante, né? Então é minha experiência, né? Poucas pessoas hoje no mercado estão dispostas a ajudar outros. Eu percebo isso. Muito poucas pessoas. Muito poucas pessoas. Não vou nem falar que dá para... Grifa, escreve em destaque, grifa, põe em destaque, muitas. Muito poucas. Poucas pessoas. Então eu diria o seguinte, mas aquelas pessoas que se dispõem genuinamente a ajudar outras por propósito, tem um ganho fantástico. E eles esquecem, não é dinheiro que eu estou falando. É poder olhar para as pessoas, olhar nos olhos, ver o brilho no olho. Sabe, eu conheço, tem algumas pessoas que eu caminho com elas há alguns anos, de amizade, e vai muito além de negócio, entendeu? É esse cara aí, ó. Então eu acho que é isso, ter um propósito. É exatamente aqui o que a gente está aqui no centro da nossa conversa, né? Que ele pode unir, eu acho que... Então, tenha um propósito. Eu acho que isso é a palavra. Qual o seu propósito? Qual o legado que você quer deixar? Exatamente. Né? Vai muito além de livro, de profissão. Partir para um outro plano amanhã, como que vão se lembrar de mim? Sim. Né? Acho que esse é o caminho. Você deixar um legado, né? No nosso trabalho, enfim, o propagandista leva a informação científica para o médico para ele dar uma melhor qualidade de tratamento à sua paciente, uma melhor qualidade de vida. Atualizações científicas, essa é a nossa premissa básica do trabalho do propagandista. Por isso que existem muitos estudos. Tá? E com os colegas é esse trabalho que a gente faz. É um trabalho de formiguinha, de consultivos, né? De consultorias, de informações, aprimoramento, indicações. Você tem uma pessoa lá no passado, eu tenho, o Pinheiro, o Nelson, que te ajudou, que colocou você na... Terei 2 pessoas no almoço hoje, que eu vou fazer questão de eternizar a foto. Foi o gerente que me puxou em 1995, eu fiquei 6 meses numa casa, depois ele me puxou e foi onde eu comecei a me despontar como representante, como propagandista. E tem o meu primeiro gerente regional, a pessoa que me promoveu a gerente distrital, então vai estar lá, Mário Piu Piu e a Billy Audi. Eu tenho Faço questão de fazer uma foto com os dois e vou colocar, assim, é uma gratidão que não tem preço. Até eu brinco, eu lembro da minha entrevista, o cara mandou contar uma piada, e eu contei a piada e ele me contratou. Eu falei, pô... A piada era boa. Eu tinha que ser humorista, não propagandista. Vou fazer um spoiler. Eu sei que o nosso tempo está acabando. Primeiro capítulo desse livro, eu cito o nome do Messias. Sim. Como eu falei, né, eu trouxe a pasta, né, para valorizar o início também. Adorei a pasta, cara, adorei. Mas eu não vou deixar e não vou emprestar. Que pena. Pode tirar foto. Mas eu falo do Messias, né, no livro, que foi o Messias que me indicou no ramo. A gente se conheceu na faculdade, ele já era do ramo e ele acreditou em mim. Até hoje a gente é amigo e o lançamento do livro em Campinas, né, no dia 22 de abril, foi no restaurante dele. Então fiz questão e quando eu entreguei o livro, falei, lê aí no primeiro capítulo. Cara, ele ficou... Então eu acho que é isso, né? Tem algumas pessoas que a gente eterniza e eu fiz questão de citar ele no livro, né? Porque eu acho que é isso. A gente
precisa valorizar esses poucos que são amigos e são de uma jornada, né, que querem ajudar outros. Então nada mais justo eu homenagear ele, colocando o nome dele no livro, lembrando, né, de uma jornada que começou lá em 1991. Falei. Show de bola, maravilha. Johnny, muito obrigado por esse bate-papo, muito obrigado pela credibilidade de vir até a gente nesse dia. E que seja o primeiro de muitos, presencial ou online, Com certeza. mas que seja o primeiro de muitos. Eu acho que isso é uma fala do presidente, mas eu vou roubar. Mas fica à vontade, por As favor. nossas portas estão abertas para profissionais igual você. O que você precisar, estamos à disposição. E que seja o primeiro de muitos. Presidente? Faço minhas as palavras do Pinheiro, porque para nós foi muito gratificante ter a sua disponibilidade, a sua presença aqui hoje, sua esposa. Obrigado pela gentileza, tá? Se disporem lá de Vocês curtiram o Pinguim ontem? Tava bom lá. Tomei o shopping, eu vi sua foto. E eu acho que você valorizou muito o Simprofarf estando conosco hoje aqui nessa gravação, participando conosco, ambos, do nosso almoço hoje. Você vai ver as famílias de propagandistas, né, que são só os propagas que vão lá hoje. Você vai ver a união que nós somos aqui no interior de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto e Franca. Eu tenho que dar um pulinho a Franca, mas eu vou e volto para acompanhar com vocês aqui o almoço. E você vai ter a oportunidade de ver colegas da antiga, que você vai lembrar, eles fazem questão de participar conosco, tá? A nova geração, que nós valorizamos muito, os novos propagandistas estarem próximos à nossa profissão, à nossa atualização, ao Simprofarf. E você vai ter essa oportunidade conosco hoje. Será muito bem-vindo o seu livro, vamos divulgá-lo lá também. E eu só posso agradecer, muito obrigado pela gentileza, pela presença. Eu sei que é tudo muito corrido, a nossa vida é corrida, não tem opção, mas nós escolhemos ela e eu não trocaria ela por nada. Eu amo o que eu faço. Bom, Pinheiro, Luizão, super obrigado, galera que está assistindo. Prazer estar aqui com vocês, uma honra. Bom, vocês vão para o almoço, né? É isso aí. E, assim, eu que me sinto honrado de vir aqui. Eu falei, né, pô, tudo que é raro é mais valioso. Eu sei que é raro uma oportunidade dessa. Eu me lembro quando a AstraZeneca lançou o Crestor. Caramba, Tovastatina. Eu era hospitalar, mas pediram para eu sair a campo e mandaram para Belém. Para Belém e Fortaleza. Aí eu estava lá em Belém, trabalhando no campo com um colega. Aí o médico falou para mim: o que você está fazendo aqui? Cara, é raro, né? Alguém sair de São Paulo para acompanhar, né, da matriz. Normalmente você está lá, o GD, o GR, mas ia até Belém. Mas é raro, né? Então, se é notado, né? Porque você está ali numa raridade. Então, lembrei dessa situação. E acho que estar aqui é raro, mas é muito valioso. Eu acho que esse é o principal. As relações interpessoais nunca vão acabar. Sim. Essas daí nós valorizamos muito também, a gente adora isso. Embora o digital facilite a nossa vida. Com certeza. Tá? Mas a relação interpessoal, isso nunca vou abrir mão delas, cara. A empatia, a simpatia e esse approaching é o que nos move. Com certeza. Né? Por isso que nossa profissão nunca vai acabar. Isso vai estar sempre aí, ela vai se transformar. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, até mais.